Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Eu vou fazer um programa hoje a respeito das leis de Moisés, a lei mosaica. Eu vou começar um conjunto de palestras nos quais eu vou escolher um determinado tema. E o tema que eu escolhi para hoje é leis sociais e morais. Bom, eu só queria fazer um pedido. Se os senhores e senhoras gostarem desse conteúdo, peço a gentileza de clicar naquele breguetinho do gostei, para que com isso nós possamos ter mais aparência e fazer novos programas. Bom, então, o que é a lei mosaica? A lei mosaica, no meu entendimento, são regras de comportamento do povo de Israel, como uma constituição do povo de Israel. Da mesma forma como o nosso país, nós temos uma nossa Constituição que rege os nossos direitos e obrigações. Eu tenho uma visão sobre a lei mosaica, ou lei de Moisés, ressalvado os itens que não se aplicam mais aos dias de hoje. E a minha visão é: quem seguir esta lei vai se dar bem, pois muitos itens versam sobre o comportamento das pessoas no nosso dia a dia. Não podemos esquecer, porém, que a lei mosaica foi substituída pela fé em Cristo após o sacrifício do Cordeiro. Eu já fiz um programa a este respeito. Mas vamos lá. Então vamos aos itens que eu separei para a palestra de hoje. A lei mosaica é um apêndice promulgado por anjos, acrescentado devido às transgressões. Isso está escrito em Gálatas 3, 19 e 20, na Bíblia 2. Quando eu comento Bíblia 1, Bíblia 2 ou outras Bíblias, se referem às Bíblias que eu leio para esclarecimentos. Por exemplo, se eu leio a Bíblia 1 e lá o texto não está muito claro, eu leio a Bíblia 2, Bíblia 3 e até 10 Bíblias. E através disso, então, como as traduções são diferentes entre as Bíblias, tem um entendimento melhor. Bom, vamos então a Gálatas 3, 19 e 20 da Bíblia 2. E diz: então, por que a lei? É um apêndice acrescentado devido às transgressões, promulgadas por mãos de anjos, em, promulgada por anjos em mão de um mediador, até que viesse o descendente, a quem fora feita a promessa. Ora, não há intermediário. Tratando-se de uma só pessoa, é Deus e é um só. Então, isso significa a lei mosaica, que foi promulgada por anjos devido às transgressões humanas. Bom, dando continuidade, então, aqui à leitura. Um homem casado de pouco tempo não sairá à guerra, nem se lhe imporá castigo público, e, sem culpa, poderá passar em sua casa em alegria com a sua mulher durante um ano. Vamos ler essa leitura, vamos fazer esta leitura em Deuteronômio 24, 5, que diz: um homem recém-casado não irá à guerra, nem lhe será imposto cargo algum. Fique livre em casa durante um ano para alegar a mulher que desposou. Olha só, na antiguidade, as guerras eram muito frequentes, eram, acho que, quase constantes, né? Porém, eles preservavam o casal recém-casado, deixando por um ano. Só depois deste um ano é que então ele poderia ser convocado para a guerra. E não lhe seria imposto nenhum cargo para que fizesse com que ele se separasse de sua esposa. É interessante. Acho que o pessoal deveria pensar nisso nos dias de hoje, novamente, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre escravidão. Se um homem arrebatar a um seu irmão dos filhos de Israel e vendê-lo e receber o preço, será morto.
só era permitida a escravatura de outros povos. Olhem bem, isso não é muito comum apenas com o povo israelita. Isso era comum também com vários povos da antiguidade. Eles utilizavam como escravos, preferencialmente, pessoas de outras nações. Eu não estou dizendo que, além do povo de Israel, outros povos também não tivessem escravos do próprio povo, mas não era algo comum. Vamos ler, então, o que está escrito em Deuteronômio 24, 7. Se for encontrado um homem que sequestrou um de seus irmãos israelitas para vendê-lo ou reduzi-lo a escravo, o raptor deverá morrer. Assim, extirparás o mal do teu meio. Há mais uma pequena regra nisto aqui. Só voltando novamente ao tema do programa de hoje, que são leis sociais e morais. E dentro deles, eu faço, então, um pequeno apanhado de algumas leis para comentar hoje. Bom, dando continuidade. Escravo, asilo, não entregarás ao seu senhor o escravo que tivesse acolhido a ti. Vamos ler o que está escrito em Deuteronômio 23, 16 e 17, que diz exatamente o seguinte: leis humanitárias e culturais. Não entregarás ao amo o escravo fugitivo que se refugiar em tua casa. Ficará contigo no meio dos teus, no lugar que escolher, numa de tuas cidades, onde bem lhe convier, e não o incomodes. Acho que hoje existem algumas leis ainda, não com relação à escravatura, mas com relação a uma pessoa que tem algum problema e se refugia num outro país. Normalmente, esse outro país não vai devolvê-lo para o país de origem, a não ser talvez que seja algo muito grave. Mas então existia essa regra. Um escravo de uma outra pessoa, de um outro povo, que vier a Israel, será acolhido e não será devolvido. Vamos agora falar um pouco sobre pobres e mendigos. E na lei mosaica nós temos: pobre e mendigo, não haverá entre vós pobres nem mendigos. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 15, 4 e 5 da Bíblia 1. E absolutamente não haverá entre vós pobre algum, nem mendigo, para que o Senhor teu Deus te abençoe na terra, de que ele está para te dar posse. Bem entendido que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares tudo o que ele te mandou, e o que hoje eu te prescrevo, te abençoará como prometeu. Já na Bíblia 2, o mesmo texto é ligeiramente diferente, porém com o mesmo sentido, que diz: para que não haja pobres em teu meio, pois o Senhor seguramente te abençoará na terra, que o Senhor Deus te dá em herança, para que delas tomes posse, com a condição de que ouvires a voz do Senhor teu Deus, cumprindo cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo. Vamos falar agora sobre dívidas que uma pessoa assume. E diz então o seguinte: dívida, se uma pessoa que te der em penhor algo que tenha, e esta pessoa for pobre, olhem bem, e esta pessoa for pobre, não pernoitará em tua casa o penhor, mas devolverá o penhor antes do pôr do sol, para que ele, dormindo na sua roupa, te abençoe e tenhas merecimento justo diante do Senhor teu Deus. Isso está escrito em Deuteronômio 24, 12 e 13. E na íntegra é: se for pobre, o penhor não passará a noite em tua casa,
devolve-lhe o penhor ao pôr do sol. Na Bíblia 1 está escrito, antes do pôr do sol. Mas continuando, para que ele possa deitar-se em seu manto e te abençoe. Isto será para ti obra justa perante o Senhor teu Deus. Olha só. Então, os israelitas se preocupavam com as pessoas pobres. No item anterior, eu disse que não haverá pobre nem mendigo. Mas, olha só, já neste outro contexto, ele diz, se a pessoa que te pegar em penhor for pobre, então deverás devolvê-lo. São duas coisas que se contradizem. Mas tudo bem, vamos dar continuidade, né? Dívida, pagamento do salário. Não te negarás a pagar o salário do indigente, ou pobre, ou peregrino, mas pagar-lhe-ás no mesmo dia. Olha só o que está escrito, então, em Deuteronômio 24, 14 e 15. Não explorarás o assalariado, pobre e indigente, seja ele um irmão teu, seja um estrangeiro que mora no país, numa das tuas cidades. Dá-lhe no mesmo dia o salário, para que o sol não se ponha sobre a dívida, pois ele é pobre, e o salário significa o seu sustento. Do contrário, clamaria ao Senhor contra ti, e tu virias a ser culpado de um pecado. Então, olha só, nos dias de hoje, nós temos algumas pessoas que trabalham por dia. Muitas delas têm até o nome de diaristas. E elas devem receber o dinheiro do seu salário no mesmo dia, porque elas dependem disso. Elas não têm, por exemplo, no final do mês, um valor que cubra todas as despesas do mês corrente ou do mês seguinte. Não. O sustento delas depende daquela diária. Algumas empresas até pagam semanalmente. Algumas pessoas que são trabalhadores, talvez na parte de construção civil ou até de fazendas, pagam semanalmente. Se bem que em algumas fazendas o salário também é diário, que também são diaristas. E olhe só o que diz bem aqui na lei. Do contrário, clamaria ao Senhor contra ti, e tu virias a ser culpado de pecado. Ou seja, o não pagamento de um diarista no final do dia era considerado como pecado. Bom, vamos continuar ainda neste pequeno tema. Penhor. Não receberá em lugar de penhor a mó de cima e nem a mó de baixo. Cacilda, o que significa isto? Vamos ler na íntegra Deuteronômio 24, 6, que diz o seguinte: não tomarás para penhor as duas pedras de um moinho, nem mesmo a pedra superior, pois seria tomar para penhor a própria subsistência desta pessoa. Então, se esta pessoa utiliza esta mó, este moinho, para a sua subsistência, para fazer o seu produto, você não pode tomar dele a ferramenta com que ele utiliza para subsistir. Então, isso não é permitido. Acho que isso devia ser bem observado nos dias de hoje. Tenho a impressão que isso talvez não seja tão observado, mas é uma lei que protege a pessoa que não tem outras condições, a não ser o trabalho dela. E tomar as ferramentas do trabalho dela não é correto, mesmo que tenha sido um penhor. Bom, vamos tratar agora um pouquinho da viúva. Está bem alguma coisa próxima sobre uma pessoa que não tem muitos recursos? E diz o seguinte: não tirará as roupas da viúva por penhor. Olha só,
Não, isso está escrito em Deuteronômio 24, 17 e 18. Não leses o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomes como penhor as roupas da viúva. Lembra-te de que fostes escravo no Egito, donde o Senhor teu Deus te libertou. E é por isso que te ordeno proceder assim. Então, no item anterior, falava sobre as ferramentas de trabalho de uma pessoa, que não podiam ser retiradas, porque ela não poderia mais subsistir, não teria como ganhar o seu dia a dia. Já neste caso, fala sobre as roupas da viúva. Isso não quer dizer que ela fosse deixada nua, não. É que talvez ela tenha mais de uma roupa e elas seriam tomadas. Então, as roupas de uma viúva não podem ser tomadas. Bom, vamos continuar. Promessa ou voto. Quando fizeres uma promessa ou um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-la. Isso está escrito em Deuteronômio 23, 22, que diz o seguinte: quando tiveres feito um voto ao Senhor teu Deus, não demores em cumpri-lo, pois o Senhor teu Deus não deixaria de pedir-te contas e tu virias a cometer um pecado. Então tome cuidado com o que prometer a Deus. E se prometer, tem que cumprir. Há um outro item a respeito de voto ou promessa, que diz o seguinte, em Deuteronômio 23, 23. Se te abstiveres de fazer os votos, não estarás pecando. Olhe bem o que ele disse. No item anterior, se você fizer um voto, uma promessa, tem que cumprir. Mas a abstenção em fazer os votos não lhe imputará em pecado. Tem mais um item a este respeito, que é logo em sequência, a Deuteronômio 23, 24, que diz o seguinte: manterás, porém, a palavra saída dos lábios, e a cumprirás conforme o voto livremente feito ao Senhor teu Deus, que a tua boca pronunciou. Então, esses três itens dizem: fez um voto, não demore em cumpri-lo, que vai ser cobrado. Se não quiseres fazer o voto, não faças, não estarás pecando. Porém, toda palavra que sair da tua boca como voto, livremente feita ao Senhor, terá que ser cumprida, porque tu o dissestes de própria boca e de voto livre. Então, cuidado mais uma vez com o que prometerem. Nesse caso aqui, se refere às promessas feitas ao Senhor. Mas isso também pode ser aplicado a promessas feitas no dia a dia, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre colheitas. Vamos dizer que vocês tenham uma fazenda muito grande, seja de trigo, de oliva, de uva ou coisa assim. E lá diz o seguinte: deixe algo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembra-te que foste escravos no Egito. Olha só, isso está escrito em Deuteronômio 24, de 19 a 22. E diz na íntegra o seguinte: se, ao fazer a colheita em teu campo, esqueceres um feixe de trigo, não voltes para buscá-lo. Deixa-o para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, a fim de que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Continuando a leitura, quando sacudires as tuas oliveiras, não deves catar o que sobrou, deixando-o para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Mais uma vez, continuando a leitura, quando vindimares a tua vinha, não deves catar os grãos que sobraram.
Deixa-os para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Lembra-te que foste escravo no Egito, e por isso te mando proceder assim. O que significa esse contexto desta lei? Ela diz o seguinte: você é um senhorio de uma fazenda, ou você tem uma grande quantidade de árvores, de uva, azeitona, seja lá o que for, você deve fazer a sua colheita. Mas aquelas coisas que sobram no meio do caminho, não as pegues. Deixe para que elas sejam levadas pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, porque eles não têm condições, talvez, até de comprá-los. E tu estás fazendo uma, entre aspas, doação a eles. Eles não vão estar constrangidos em vir te pedir uma esmola. Vocês nem precisam fazer isto. Você deixa alguns restos, alguns itens, algumas coisas para que sejam levados por eles. Eu não sei se isso é aplicado nos dias de hoje. Se numas grandes fazendas, quando fazem a colheita, seja de frutas, seja do que for, se algumas coisas que ficam pelo meio do caminho são permitidos às pessoas que têm necessidade. Bom, dando continuidade à leitura. Descendência ou lei do levirato. Esse negócio é interessante. Isso não se aplicaria mais aos dias de hoje? Algumas das leis mosaicas, como eu falei no início, não se aplicam, não tem mais aplicabilidade nos nossos dias, mas essa naqueles dias era feita. E significa o seguinte: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, o irmão do falecido receberá sua mulher. E quando nascer o primogênito dela, porá nela o nome do seu irmão, para que o nome não seja esquecido em Israel. Vamos ler na íntegra o que está escrito em Deuteronômio 25, 5 e 6. A lei do levirato. Antes de continuar, eu vou dar apenas uma orientação do que significa levirato. Levir é cunhado em latim. Tá? Vamos continuar. Então, a lei do cunhato, ou a lei do levirato. Quando dois irmãos morarem juntos e um morrer sem deixar filhos, a mulher do defunto não se casará fora da família com um estranho. O cunhado irá tomá-la para a esposa, para cumprir o dever do levirato. O primogênito que ela tiver receberá o nome do irmão morto, para que o seu nome não desapareça de Israel. Já na Bíblia 2, nós temos um comentário a respeito deste Deuteronômio 5 e 6, que diz o seguinte: a instituição do levirato, ou levir, cunhado em latim, conhecida entre os assírios e os hititas, tinha dupla finalidade: assegurar a descendência ao irmão falecido, casando-se com a cunhada, ou, como no presente caso, manter a propriedade da família dentro do mesmo clã. Aqui já entra a parte financeira. Os saduceus citam esta lei para contestar a doutrina da ressurreição. Eu não vou fazer comentário sobre esse detalhe dos saduceus. Vou me manter aqui ao levirato. Mas então tinha duas coisas dentro da lei do levirato: garantir a descendência do irmão e manter a propriedade dentro do mesmo clã. Ok? Bom, tem mais um item a respeito dessa mesma lei, logo na sequência. E diz o seguinte, em Deuteronômio 27, 25, de 7 a 10. Se o irmão se negar a desposar a cunhada, ela se dirigirá ao tribunal e dirá aos anciões: meu cunhado se nega a perpetuar em Israel o nome do meu irmão, o nome do irmão, e não quer cumprir a obrigação de cunhado, tomando-me para mulher. Os anciãos da cidade irão convocá-lo para conversar. Se ele persistir dizendo:
não me agrada tomá-la para mulher, a cunhada, aproximando-se dele, na presença dos anciãos, lhe tirará o calçado do pé e cuspirá no rosto. Esse detalhe de cuspir no rosto hoje não é muito bem utilizado, mas naquela época era lei. Lhe tirará o calçado do pé e lhe cuspirá no rosto. E tomando a palavra, dirá: assim se faça com o homem que não quer perpetuar a família do irmão, e a sua família será chamada em Israel família do descalçado. Na Bíblia 1 diz casa do descalçado, porque ela lhe tirou o sapato e lhe cuspiu no rosto. Isso era um castigo para o irmão que não quis tomar a mulher dele após o falecimento do irmão. Estranho essas coisas, né? Mas em cima tem que dar continuidade à descendência do falecido e manter a propriedade dentro da família, dentro do mesmo clã. E na segunda, aqui e agora, quem não quiser vai ser bem castigado, tomando a denominação de família do descalçado ou casa do descalçado. Agora eu vou falar sobre uma lei que eu achei interessante. Eu não sei se ela se aplicaria aos dias de hoje, mas é a lei do pudor. Se ocorrer uma pendência entre dois homens e começarem a brigar. Vamos ver exatamente o que está escrito em Deuteronômio 25, 11 e 12. Olha só, na íntegra, a leitura. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um vier em socorro do marido, aqui na Bíblia 1 tem um outro texto que é a mulher de um querendo livrar o seu marido da mão do mais forte, que dá na mesma. Continuando a leitura, estender a mão para agarrá-lo pelas partes vergonhosas, tu lhe cortarás a mão sem dó nem piedade. Imagina se isso fosse aplicado nos dias de hoje. Eu sei que às vezes até brinco um pouco com isso, não estou fazendo pouco caso da lei da antiguidade, porque era assim que eles entendiam. Mas olha só, se uma esposa tinha duas pessoas brigando, ela fosse lá defender o marido e agarrar o agressor pelas partes vergonhosas, lhe cortariam as mãos, sem dó nem piedade. Bom, vamos dar continuidade. Agora vem uma coisa muito interessante. Algumas pessoas conotam esse texto como uma forma diferente. Mas eu vou ver então sobre meretriz. Não haverá meretriz entre as filhas de Israel. Olhe bem, o texto que eu vou ler é o seguinte, não se refere à prostituição. O termo meretriz aqui tem um outro significado. Eu vou ler a tradução da Bíblia 1 e da Bíblia 2 na íntegra, que diz então na Bíblia 1 o seguinte: não haverá entre as filhas de Israel meretriz, nem prostituidor nos filhos de Israel. Na Bíblia 2 diz: ninguém se entregue à prostituição sagrada. Olhe bem o termo. Meretriz, aqui nessa tradução, é conotada como prostituição sagrada. Nem dentre as filhas e nem dentre os filhos de Israel. Cacilda, o que é esse negócio de prostituição sagrada? Vamos ver, então, o significado deste termo. A Grécia não conhece na mesma escala o fenômeno da prostituição sagrada, que existiu nas civilizações do Próximo Oriente. O Oriente Próximo ou Próximo Oriente compreende a região Ásia próxima ao Mar Mediterrâneo, a oeste do Rio Eufrates, incluindo Síria, Líbano, Israel, Palestina e Iraque. Os únicos casos conhecidos referem-se a franjas remotas do mundo grego, na Cilícia, Chipre, Reino do Ponto e Capadócia, e a cidade de Corinto, cujo templo de Afrodite albergava um número significativo de servidores,
pelo menos nesta época clássica. Em 464 a.C., um homem chamado Xenofonte era um cidadão de Corinto, vencedor das provas de corrida e pentátil nos Jogos Olímpicos, dedicou a Afrodite 100 moças em sinal de agradecimento. Olha só, ele dedicou a Afrodite 100 moças em sinal de agradecimento. Durante a era romana, Estrabão refere que este templo possuía mais de 100 prostitutas sagradas. O que seria uma prostituição sagrada? Eram mulheres oferecidas aos deuses. Eu não consegui determinar pela minha pesquisa quem tinha relação com essas mulheres. Se eram homens daquele grupo ou se era de alguma outra forma. Eu não sei ainda dizer isso. Não consegui chegar até esse ponto. Se alguém tiver alguma informação, agradeço uma contribuição. E tem mais ainda. Durante o seu reinado, Asa foi exortado pelo profeta Azarias, filho de Odete, a conduzir o povo de maneira a observar os mandamentos divinos e a esforçarem-se na fidelidade para que houvesse uma grande recompensa da parte de Deus. Imbuído desta fé, suprimiu o culto aos ídolos em Judá e acabou com a prostituição sagrada. Então, entre os israelitas em Judá, havia também a prostituição sagrada. Coitada das mulheres, não? Vamos dar continuidade ainda a essa explicação. Extirpou todo tipo de culto, no caso Asa, idólatra dentro do reino de Judá, apesar de não ter destruído os altos. Altos eram templos que eram construídos nas partes altas, em morros ou coisas assim. Bom, até mesmo a rainha Maacá, mãe de Asa, foi deposta por estar envolvida com idolatria. Bom, continuando ainda essa explicação, tem alguma coisa muito interessante. Há uma palavra aqui que eu não vou poder pronunciar na íntegra, porque o nosso YouTube vai cortar isso aqui, embora isso seja algo da antiguidade. Mas eu vou fazer uma pequena volta sobre isto. E diz o seguinte na íntegra: na mitologia romana, P de pato, U de uva, T de tatu e A de Antônio, P-U-T-A, é a deusa menor da agricultura. Segundo uma das versões, a etimologia do seu nome vem do latim e o seu significado literal é poda. As festas em honra a esta deusa celebravam a poda das árvores, e durante estes dias as sacerdotisas manifestavam-se exercendo prostituição sagrada, em conjunto honrando a deusa. O que explicaria o significado desta palavra em muitos países de fala latina. Nós temos essa palavra aqui, que é muito utilizada até os dias de hoje. Embora eu não goste dessa palavra. Eu acho que dama da noite é muito mais adequado, ou então até uma psicóloga da noite, porque haja coisas para essas mulheres enfrentarem, viu? Portanto, a palavra P-U-T-A eu não gosto de aplicar. Tá? Eu acho que é um pouco pejorativa. Só que ela representa a deusa da agricultura, na mitologia romana. Bom, em Deuteronômio 23:17, na Bíblia 1, está escrito: não haverá entre as filhas de Israel meretriz, nem prostituidor nos filhos de Israel. E na Bíblia 2, diz: ninguém se entregue à prostituição sagrada, nem dentre as filhas, nem dentre os filhos de Israel. Então, isso também está mencionado na Bíblia. Lembrando que aqui meretriz não é uma prostituição convencional, mas sim a prostituição sagrada. Bom, vamos ver alguma coisa sobre honestidade. Honestidade e comércio. Quem tem na lei mosaica não terás medidas diferentes para a compra e para a venda.
Isso se aplica muito bem aos dias de hoje. Nós temos em Deuteronômio 25, de 13 a 16, honestidade no comércio. Não terás na bolsa dois pesos, um grande e um pequeno. Não terás em casa dois tipos de medida, uma grande e outra pequena. Deverá ter pesos exatos e justos, e medidas precisas e justas, para que vivas longos anos sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. Pois é abominável ao Senhor, teu Deus, quem faz tais coisas e que comete tal injustiça. Então, esta lei ainda se aplica aos dias de hoje. Há alguns comerciantes que têm dois pesos e duas medidas. Bom, vamos dar continuidade. Sobre humanidade. Sobre humanidade, eu vou ler aqui 3 itens. Deuteronômio 22, 4. E diz o seguinte: se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviará deles. Ajuda-o a pô-los de pé. Aqui o termo irmão não significa um irmão de sangue, mas alguém do grupo dele, um outro israelita, por exemplo. Tá? Então não se aplica apenas a um irmão de sangue. Mas no finalzinho eu vou dar uma pincelada sobre esse termo irmão. Mas vamos lá. Continuando ainda sobre humanidade. Em Deuteronômio 22, 6 e 7, diz o seguinte: se encontrares no caminho, sobre uma árvore, ou na terra, um ninho de passarinho, e a mãe junto dos filhotes, ou chocando os ovos, não apanhes a mãe com os filhotes. Deixarás a mãe livre, ficando apenas com os filhotes. Assim serás feliz e viverás longos anos. Olha só aqui, estão cuidando da natureza, estão cuidando dos animais. Então, se alguém encontrar um ninho de passarinho, ele poderá pegar os ovos ou os filhotes para seu alimento, mas não poderá pegar a mãe. A mãe deverá ser deixada livre para que ela continue gerando novos ovos e novos filhotes. Ainda sobre a humanidade, há uma coisa muito interessante. Isso vale para os construtores, para os engenheiros, para os pedreiros. Vamos lá. Nós temos em Deuteronômio 22, 8 o seguinte texto: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito à roda do teto, para que se não derrame sangue em tua casa, e tu fiques culpado se alguém cair ou se precipitar. Na Bíblia 2, a tradução é ligeiramente diferente, mas bem parecida. Quando construíres uma nova casa, farás uma balaustrada em redor do terraço, para não tornares a tua casa responsável pela morte, se alguém vier a cair lá de cima. Isso eu acho que deveria ser ainda aplicado nos dias de hoje. Eu tenho a impressão que algumas casas talvez não tenham esse parapeito, mas deveria ser obrigatório por lei, porque se algum trabalhador fazer um reparo, escorregar e cair e morrer, a culpa é do construtor, seja ele quem for, ou tu mesmo que construístes, ou alguém que construiu para ti. Pensem muito bem nisto. Segurança. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre testemunhas. E na Bíblia tem algumas coisas a esse respeito. Diz o seguinte: ninguém será castigado à morte pelo testemunho de uma só pessoa. Diz o seguinte em Deuteronômio 17, 6: sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será condenado à morte o réu de pena capital. Não será condenado à morte sobre a palavra de apenas uma só testemunha.
Então, eles já tinham aquele detalhe. Será que uma só testemunha viu realmente o que viu? Será que ela está falando a verdade? Será que ela viu direitinho tudo o que aconteceu? Vamos dar uma continuidade à leitura. Em Deuteronômio 19, 16 a 21, diz o seguinte: se aparecer uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de um delito, os dois interessados na causa se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes, em exercício neste tempo. Se, após diligente investigação, os sacerdotes averiguarem que a testemunha mentiu, olhe bem, que a testemunha mentiu e levantou um falso testemunho contra o irmão, novamente, irmão aqui é alguém dentro do povo, deverás castigá-la, tratando-a como ela pretendia tratar o irmão. Assim extirparás o mal do meio de ti. Ao sabê-lo, os outros temerão e não cometerão esta má ação em teu meio. Então, em cima, em Deuteronômio 17, 6, diz: por uma só testemunha, ninguém será condenado à morte, ou seja, a pena capital. Através de duas ou três testemunhas, será condenado. E aqui em Deuteronômio 19, 16 a 21, diz: se uma testemunha levantar falso testemunho e for provado que ela agiu de má fé e fez um testemunho falso, ela é quem vai ser castigada, tratando-a com o que ela pretendia tratar ao irmão, ou seja, a penalidade que iria cair a outra pessoa, a qual ela levantou falso testemunho, recairá sobre ela. Aqui vale uma observação da lei do talião, que diz o seguinte, lá em Deuteronômio 19, 21, não terás compaixão, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Na Bíblia 1, diz: não terás misericórdia com ele, mas far-lhe-ás pagar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, tratando exatamente do falso testemunho. É claro que a lei do talião não se conotava apenas a falso testemunho, ele se conotava a outras coisas também, tá? Se alguém tirasse a vida de um parente, o parente tem o direito de tirar a vida dessa outra pessoa e assim por diante. Essa lei foi abolida, não? Mais recentemente, quando eu digo mais recentemente, é lá atrás, mas a lei do talião foi abolida. Bom, ainda sobre a penalidade de morte, né? Mas agora tratando um âmbito um pouquinho diferente. Pecado, morte pelo pecado. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Em Deuteronômio 24, 16, diz na íntegra: os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Isso está dito porque um pouquinho lá atrás, quando uma pessoa fazia um pecado muito grave, eram castigados os pais e os filhos até a segunda, terceira e, em alguns casos, até a 10ª geração. Isso aqui veio a corrigir esse problema. Que culpa tem um filho se o pai pecou? Não tem nada a ver com isso. Ou que culpa tem o pai se o filho pecou? Então, esta lei de Deuteronômio 24, 16 determina: os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Uma outra coisa, agora sobre incisões nos corpos. Não fareis incisões nos vossos corpos, não mutilareis os seus corpos, nem fareis abrir calva, que seria rapar o cabelo na testa, para chorares algum morto.
E nós temos, então, em Deuteronômio 14, 1 e 2. Vós sois filhos do Senhor, vosso Deus. Não façais em vós incisões, nem vos rapeis o cabelo na testa em honra de um morto, pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. E o Senhor teu Deus te escolheu para seres seu povo particular entre todos os povos que há na face da terra. Então, olhe só, na lei mosaica não permitia que as pessoas se autoflagelassem, que não fizessem incisões no corpo, não fizessem algumas coisas desse tipo. Hoje em dia, isso é comum em algumas ocasiões. Pessoas que fazem incisões, que fazem uma série de modificações nesse sentido. E isso, na antiguidade, não era permitido. Bom, eu comentei a respeito da palavra irmão. Irmão, na Bíblia, nem sempre se conota como um irmão de sangue, como filhos do mesmo pai ou filhos da mesma mãe. Mas sim, denota-se os compatriotas, ou seja, que não são de outra nação. E nós temos em Deuteronômio 17:15, poderás constituir rei o que o Senhor teu Deus escolher. Escolherás um dos teus irmãos para rei. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Olha só, eu sei que aqui não tem nada a ver com o rei, com essa coisa, mas eu só coloquei isso para caracterizar a palavra irmão. Irmão são compatriotas, são pessoas que não são de outra nação. Então, nem sempre, quando se tem a palavra irmão na Bíblia, se trata de um irmão de sangue, filhos do mesmo pai ou filhos da mesma mãe. Bom, com isso eu termino hoje esta palestra, ressalvando, então, que esses são itens da lei mosaica que eu considero, alguns deles ainda aplicáveis aos dias de hoje, outros nem tanto. Ainda não podemos esquecer que esta lei não existe mais. Ela foi substituída pela fé em Cristo após a crucifixão do Cordeiro. Então, quando Jesus morreu na cruz por nós, ele acabou com a lei mosaica, porque nós não dependemos mais da lei. Nós passamos a depender da fé em Cristo. E lembre-se, fé sem obras não adianta nada. Nós temos que ter fé com obras. Bom, com isto eu encerro então a palestra de hoje. Agradeço a gentileza também de quem gostou do programa. Clique naquele breguetinho do gostei e se inscreva no nosso canal para receber mais notificações a respeito de próximos programas. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.